Olá galera, bem-vindos ao Portal Geek! Primeiramente eu gostaria de me desculpar com vocês pela qualidade da imagem, pela qualidade do áudio, que eu tô gravando aqui de maneira meio que improvisada. O cronograma do Portal Geek está meio turbulento e nós não estamos com muito tempo, então a gente está trabalhando da forma como dá. Hoje é mais uma resenha do nosso quadro da Second Dragon. Para quem não sabe, a Second Dragon é um quadro que nós estamos fazendo apenas com resenhas de livros que foram publicados pela editora Pendragon. E hoje eu estou trazendo para vocês aqui esse livro, Na Escuridão da Noite, de Márcio Neri. Eu gostei muito desse livro, eu achei que a narrativa foi muito bem construída e eu tenho que parabenizar o Márcio Neri pela escrita e a editora pela revisora, a revisora que arrebentou. Tá uma das melhores revisões que eu já vi em livros. E o Márcio Neri, que qualidade de escrita, que qualidade de vocabulário, foi uma delícia ler esse livro. Na Escuridão da Noite é uma série de contos que fala sobre o medo, que fala sobre a forma como nós reagimos a esse medo quando estamos em situações de perigo. Cada conto é interligado para contar uma história maior. Apenas o último conto que é separado dessa história maior e que não tem muita importância para o andamento dessa história maior, no caso. Márcio Neri é um apaixonado por histórias de terror, por histórias de horror, por thrillers, e eu também gosto bastante desses gêneros, e quando se tem um combo misturando tudo isso, é melhor ainda. Cada conto conta um causo, algo que aconteceu com alguém em situações de risco. E todas as histórias se passam no Brasil. O autor aqui entra um pouco nos mitos, na mitologia e nas lendas brasileiras, que existem em alguns lugares. Inclusive ele fala que alguma dessas lendas, elas existem em vários estados do país. E é verdade, eu sou carioca, mas o meu avô materno, ele era do Pará. Então, assim, eu cresci ouvindo várias histórias histórias de lendas, de Curupira, de Saci, de Matita Pereira, de Boto, entre outras coisas. Da cobra grande e tal. E aqui tem até um conto que fala dessa cobra grande, da boiúna, que, se eu não me engano, para o meu avô ela tinha outro nome. Que eu tenho um outro livro. Deixa eu pegar o livro. Eu não achei o livro. Há 1 ou 2 anos mais ou menos, nós aqui em casa perdemos vários livros e pode ser que esse livro tenha ido junto com esses livros que a gente perdeu. O nome do livro é Fatolendas, eu vou buscar na internet, vou botar uma fotinho aqui pra vocês verem. Esse livro é muito bom, ele fala sobre várias lendas que tem aqui no Brasil, ele fala mais das principais, mas das lendas do Norte, Nordeste, ou Nordeste, acho que é só Norte, das lendas do Norte. E eu fiz vários trabalhos da escola com ele e aqui tem a lenda da cobra grande. Eu não tenho como conferir agora se o nome da cobra é igual. Enfim, esses nomes podem variar de estado para estado, né? Então, pode ser. Enfim. Foi muito legal, foi bem nostálgico, na verdade, ler esse livro, porque o meu avô era um exímio contador de histórias e ele adorava contar histórias pra gente. Foi muito gostoso ler esse livro também por causa disso. Porque me lembrou bastante da infância e tal, e do meu avô. Uma coisa que eu acho que poderia ter sido melhor nesse livro é que os contos em si teria sido melhor se não fossem contados assim como forma de caos, e sim como se estivesse acontecendo mesmo, e aí a gente pudesse ver até alguns flashbacks dos protagonistas. Mas a história, a forma como o Márcio decidiu contar não desqualifica a qualidade das histórias e de cada história em separado e da história maior. Eu acho que teria sido bem mais interessante de ler, né, e de você sentir melhor o medo que os personagens estão sentindo, aquele horror pelo qual eles estão passando, esse desespero deles. Se cada conto fosse um livro, poderia ser até fininho, assim,
mas que pudesse ser melhor destrinchado cada conto e cada sensação de cada protagonista. O legal de histórias assim é você sentir medo, você sentir um pavorzinho, nem que seja mínimo. E eu não consegui sentir nada disso ao ler esse livro. Mas isso não, só porque esse livro não me tocou nesse ponto, não significa que seja um livro ruim. Por exemplo, a minha prima Pamela, vocês estão acostumados a vê-la aqui falar sobre livros de romance. Ela, no primeiro conto, ela não ia chegar na metade. E já ia ter pesadelos a noite inteira. Então isso é uma coisa que varia de pessoa para pessoa. Eu não me tocou assim tanto esse livro. E eu gostaria muito que tivesse tocado, porque as histórias são muito boas. Inclusive, eu queria muito saber mais sobre cada história, sabe? Porque com esses contos eu achei muito pequenos, se fosse um maiorzinho, sabe? Por exemplo, os contos do Neil Gaiman são muito completinhos. Não importa qual seja o tamanho de cada conto que ele faça, são bem completos. Então eu acho que se tivesse sido desenvolvido dessa maneira, por exemplo, em alguns contos tem uma ou outra fala, poderia ter um pouco mais de fala e o personagem expressando um pouco mais aquilo que estava sentindo naquele momento e tal, de pavor ali que ele estava passando, de desespero. Eu senti necessidade de sentir isso que eu acabei lendo e não senti. E eu sou uma pessoa meio que cagona, digamos assim. Eu recomendo a leitura, ela é muito boa. A forma como o Márcio Neri escreve é fantástica, é muito boa mesmo. E foi muito gostoso de ler essa história, foi muito nostálgica. Infelizmente eu vou ter que acabar a resenha por aqui, por causa do meu tempo de gravação hoje, que tá muito curto. Então, se você ficou curioso e quer saber mais sobre esse livro, vai lá no blog e dá uma olhadinha na resenha escrita, tá bom? E dá o seu like se você gostou do vídeo, se você já leu esse livro ou não, deixa aí nos comentários a sua opinião, como esse livro te tocou. Se ele te tocou mais do que tocou a mim, se você conseguiu entrar mais na história do que eu, conta aí, eu quero saber. Se inscreve no canal, curta as nossas redes sociais, fiquem de olho nas redes sociais, porque vai ter sorteio de Dia dos Namorados. Quem ama romance, quem adora romance, fica de olho nas redes sociais, porque vamos sortear 3 livros. Uma única pessoa vai ganhar 3 livros mais brindes. São 3 romances, gente. Um beijo e até a próxima.